O que os milionários fazem de diferente do resto das pessoas, ok? Olá, Carlos Sampaio, vamos para mais esse vídeo então semanal falando de finanças pessoais. Antes, porém, convido você a se inscrever no canal, curtir a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro e aciona o sininho para receber o aviso dos novos vídeos. Bem, hoje vamos entender o que é riqueza ou a independência financeira. De vez, tá certo? Essas ideias estão no livro muito interessante, O Milionário que Mora ao Lado, onde descreve os hábitos dos verdadeiros milionários americanos. Quais as razões das dificuldades e como fazer para alcançar uma riqueza tão falada e tão buscada por todo mundo, né? Bem, a independência financeira é construída passo a passo. E quando você cria o hábito de reservar uma parte dos seus ganhos de forma permanente, por muitos anos, para você ter no futuro um patrimônio financeiro que represente renda na idade da sua aposentadoria. Até aí, muito simples de entender. Bem, mas para entender isso de verdade, é importante saber como pensam os dois grupos de pessoas em relação ao dinheiro. Qual é a diferença entre um grupo e o outro? É interessante que esses dois grupos de pessoas têm comprometimentos completamente diferentes. Tem o grupo de pessoas que gasta tudo o que ganham, e é aí onde está a grande maioria das pessoas no mundo. Estão aí profissionais bem-sucedidos, executivos, médicos e diversos tipos de profissionais liberais. Então, não pense que é apenas quem tem uma renda baixa que é pobre. Gastar tudo o que ganha é uma mentalidade de pobreza, embora alguns aparentem riqueza. Nesse grupo, as pessoas priorizam o status de riqueza, trabalham para gastar, não para conquistar e manter a independência financeira. Para esse grupo, o mais importante é criar um padrão de vida de alto consumo. Então, por mais curioso que pareça, são quase a maioria dos que têm alta renda, mas têm um baixo patrimônio. Patrimônio líquido, que é a medida de riqueza. É uma referência aí. Eles, conforme pesquisa, têm a aparência de riqueza, mas gastam tudo o que ganham e não têm patrimônio. Eles, ironicamente, desejam tornar-se um dia financeiramente independentes, mas não são realistas nesse sentido, porque toda a sua renda é destinada para pagar contas. Então, pesquisas relatadas no livro O Milionário Mora ao Lado comprova que essas pessoas nunca tiveram um plano para a aposentadoria, apesar de terem ganhado milhões durante suas vidas de trabalho. O agravante é que são pessoas instruídas e com altas rendas. Bem, então, o que impede aqueles bem instruídos de alta renda terem independência financeira é a falta de planejamento e sacrifícios. Por sacrifício, entenda-se trocar o alto consumo de hoje pela independência financeira de amanhã. Por exemplo, uma pergunta interessante a ser feita antes de comprar um carro de alto luxo seria: você planeja viver num carro depois que se aposentar? Ou você preferiria viver com um plano de aposentadoria de 2 milhões? Melhor ainda, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Bem, aí entra o planejamento consciente. Enfim, estamos falando sobre como você deve gastar o dinheiro ou como não deve gastar para ser rico. Vá pensando aí na sua situação particular, pois sempre é tempo de começar a mudar. Esse grupo econômico de pessoas é forçado, então, a maximizar a sua renda realizada só para conseguir pagar contas, como a gente falou antes. Quem age assim não se pode dar ao luxo de investir nenhum dinheiro. Se você estiver assim, está num beco sem saída. Suas altas despesas domésticas exigem emprego total da sua renda. E assim você nunca vai se tornar independente financeiramente sem fazer investimentos que se valorizam. Então, para isso, avalie seus gastos, a casa onde você mora, as compras que você faz, os gastos com carro, gastos de modo geral. Esse grupo que ganha para gastar vê a vida como uma série de melhorias, passando de um nível de luxo ou coisas supérfluas para o nível seguinte, mais caro. Então trabalham porque precisam sustentar seus hábitos de consumo excessivo, diferentemente do grupo que ganha e guarda e que pensa no futuro. Estes simplesmente amam trabalhar, não trabalham para pagar contas. Então, mas o que fazem as pessoas que se tornam ricas e alcançam a independência financeira? Respostas. Elas alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente com o objetivo de construir riqueza. É simples. Repetindo, usam energia, tempo e dinheiro com o objetivo de aumentar o seu patrimônio líquido. Não importa quanto que é a renda, guardam sempre uma parte.
Também como resultado de pesquisa, este grupo, na fase de controle de contas e como investidores, passa grande parte do tempo se aconselhando com consultores de investimento, assistindo seminários sobre planejamento e investimentos e passam menos tempo se preocupando com seu bem-estar econômico. Já os que são do outro grupo se preocupam com as perspectivas de não ser rico o suficiente para se aposentar com conforto e nunca acumular uma riqueza significativa. Assim, infelizmente, essas preocupações procedem, mas apenas se preocupar não vai resolver o problema. É necessário tomar providências concretas para mudar a tendência de consumir demais e investir de menos. Neste ponto, tem uma dica para virar a chave, fazer o carro andar. É implementando o planejar e controlar. Ou seja, planejar e controlar o consumo são fatores chaves para a acumulação de riqueza. Então, para refletir, ouça essas perguntas. Número 1. Sua casa funciona com um orçamento de gastos e ganhos bem elaborado para um período de um ano? 2. Você sabe quanto sua família gasta em cada ano em alimentação, moradia, educação, lazer e roupas? 3. Você tem hábitos de consumos simples, frugal, ou é de padrão elevado? Os milionários americanos, conforme pesquisas conhecidas, acreditam que ser frugal é a chave para adquirir a independência financeira. Eu já falei isso num outro vídeo, essa palavra foi falada. Eles se vacinam contra os gastos desnecessários, lembrando constantemente que muitas pessoas que têm artigos de alto status, como roupas caras, joias e carros, possuem na realidade pouca riqueza. Ser frugal lhes oferece uma base de grana, reais, para investir. Na verdade, eles investem uma porção significativa maior da sua renda anual do que os consumidores que buscam o status. Conclusão. Então, a maioria daqueles que não controlam seus gastos não investem e não constroem patrimônio. Partem de premissas erradas, portanto. Pensam que, ao concentrar sua energia em gerar maiores ganhos e altas rendas, vão se tornar automaticamente ricos. Nada disso. Eles aparentam serem ricos, mas não são. Então, a dica para fazer sobrar dinheiro, investir e criar um patrimônio líquido é: número 1, tenha um orçamento e registre seus gastos. Divirta-se fazendo isso como um objetivo maior, tendo um objetivo maior. 2, saiba quanto a família gasta por ano em várias áreas de consumo. 3, avalie se você não precisa momentaneamente reduzir o padrão de vida para economizar, investir e criar patrimônio. 4, aproveite sempre oportunidades de compras com desconto. E 5, crie motivação e prazer pela construção da sua independência financeira. Pare o quanto antes de viver para pagar contas, tipo ganhar e gastar, ganhar mais e gastar mais. E por fim, para inspiração, ouça o que disse um fazendeiro ensinando economia para os seus filhos, um sábio fazendeiro. As sementes são como moedas ou dinheiro, que você pode comer as sementes ou plantar as sementes. Mas quando você começar a ver no que as sementes se transformam, como pés de milho de 3 metros de altura, não vai querer desperdiçá-la comendo. Então a questão é: consumi-las ou plantá-las? Eu sempre fico feliz ao ver alguma coisa crescer e se multiplicar. Era isso por hoje. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!